Glória a Deus. Boa noite. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui pela primeira vez nos visitando nessa noite. Glória a Deus, temos algumas pessoas aqui lá no fundo. Sejam muito bem-vindos. A casa é do Pai, fique à vontade. De repente você vai perceber que a gente é um pouco barulhento, meio doido, mas é assim mesmo. Amanhã você vai acordar igual a gente, amém? Vamos honrar a Deus pela vida dos nossos amigos que estão nos visitando hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, quando eu vi que eu estaria trazendo a mensagem nessa noite, de imediato o Espírito Santo ele ministrou no meu coração uma palavra: de volta à origem. E essa palavra, ela queimou, ela ardeu no meu coração. E de imediato também me trouxe uma grande alegria, porque hoje sabemos de onde viemos e para onde vamos retornar. Amém? Amém? Ou tem alguém aqui ainda que está em dúvida de onde veio, para onde vai? Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 24, do versos 13 ao 33, em nome de Jesus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para que onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Amém, igreja? Amém. Pode sentar em nome de Jesus, aplaudindo a Ele. Glória a Deus. Igreja, para que possamos entender, compreender essa palavra de volta à origem, estamos falando de algo que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Jesus, durante todo o ministério dele, ele deixou bem claro que era necessário ele entregar-se no Calvário. Era necessário ele se entregar pela minha e pela tua vida. Porém, ele sempre deixou muito claro que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele, aonde ia, ele deixava clara essa mensagem. E o interessante é que ao terceiro dia, como ele disse, ele ressuscitou. E a mensagem, a notícia, chegou até os discípulos. Chegou até o ouvido daquelas pessoas que com ele andavam. Porém, estes dois homens, eles não deram crédito, eles não deram valor, eles até se maravilharam, mas eles saíram do propósito, eles saíram da origem. Qual que era o lugar de origem? Era o lugar de comunhão com a igreja, era um lugar de comunhão com aqueles homens e mulheres que seguiam a Cristo e esperavam ansiosamente a ressurreição de Cristo e a aparição de Cristo. Porém, por algum motivo, medo, dúvida, descontentamento, eles saíram de perto da igreja. O interessante é que eles receberam a notícia que Jesus havia ressuscitado. Até se alegraram, até se maravilharam, porém foram embora. Foram para Emaús. O interessante é que Emaús era um lugar, ou nome, né? Banho quente. E na hora o Espírito Santo, ele falou, meu filho, vai lá, vai ver o que significa. E eu falei, meu pai, a igreja prestes a viver o momento mais marcante, maravilhoso da história dela, e esses homens querendo ir tomar um banho de piscina quente. E eu falei, meu Deus. E na mesma hora o Espírito Santo, ele me disse assim, meu filho, assim está parte da minha igreja. Assim está parte da minha igreja. Prestes a viver um momento mais marcante e maravilhoso, que é a volta de Cristo. As portas de um grande avivamento. E as pessoas estão preocupadas com coisas terrenas, estão preocupadas com coisas mundanas, as pessoas estão preocupadas com carro, casa, com dinheiro, sendo que nada disso vai nos levar até o céu. Nada disso vai nos levar até o Pai. Porque Jesus, ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, para que eu possa continuar ou iniciar a mensagem, é necessário entendermos isso. Miséria, separação, vício, depressão não é o nosso lugar de origem. Prostituição, mentira, fofoca, não é o nosso lugar de origem. Nós temos um lugar de origem. E nós vamos entender durante essa ministração. Mas, antes de tudo, abra o teu coração. Abra o teu coração para a palavra que o Senhor vai entregar para mim e para você nessa noite. Não permita que nenhuma distração, não permita que nada que tenha acontecido durante o dia, durante a semana, venha te afastar da tua origem. Amém, igreja? Amém. A palavra diz, em Salmos 1, pode colocar aí, por favor, para mim ser bem breve. Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas,
a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Igreja, bem-aventurado é o homem, é a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que isso significa? Fala para uma pessoa de frio, você vai vir para a igreja. Em meio a uma conversa de crise, de guerra, você fala, vou lá entregar o meu dízimo, a minha primícia, a minha oferta. Em meio a momentos de prazeres mundanos, você fala, eu estou me guardando para o meu Senhor. Todas essas pessoas, de uma maneira unânime, vão falar que a gente é louco. E vão ainda tentar nos convencer de que estamos errados. E o pior, tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que sentam na mesa dos escarnecedores, escuta a palavra dizendo que não é para se assentar, mas ainda dizem, não tem nada a ver. Aí depois você descobre que com Cristo, essa pessoa também não tem nada a ver. Porque a realidade, igreja, que a mesa que você senta denuncia quem você é. E essa é a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela denuncia a direção que a nossa vida está tomando. A palavra de Deus, ela vai denunciar se você está no lugar de origem ou não. Pastor, como é que eu vou saber se eu estou no lugar de origem? Como é que está a tua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o relacionamento seu com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, no seu local de trabalho, no seu local de estudo? A palavra denuncia sim, mas muitas vezes estamos no culto, ouvindo esta palavra, o Espírito denunciando algo de errado, e ainda a pessoa fala, se fulano estivesse aqui. É para fulano, é para ciclano, nunca é para a gente. Nunca, nunca, nunca é para a pessoa. E você vê que passa ano após ano, a vida da pessoa não muda. O casamento não melhora, a família não se converte, a vida não desenvolve. É porque ainda não se assentou na mesa dos santos, não se assentou na mesa de homens e mulheres de Deus. Prefere ficar na mesa de conversas fiadas, no meio de fofoca, no meio de falatório, mas não consegue meditar na palavra do Senhor. Não consegue meditar na palavra do Senhor de dia, de noite, em nenhum momento. Mas sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Sabe o nome de todos os jogadores de futebol que estiver no país. Assiste o campeonato brasileiro, carioca, do Rio Grande do Sul, da Bahia, Champions League e Copa do, sei lá, Catar, sei lá que Copa que tem, que jogo que tem, que eu não perco mais meu tempo com isso. A pessoa sabe o nome de todos os carros. Sabe, olha para o carro, sabe o ano, sabe o modelo, sabe o motor, sabe tudo. Mas quando vai falar de Jesus, não sabe nada. A pessoa sabe o nome de todas as novelas, desde 1930 até o dia de hoje. Sabe o nome de todos os artistas, atores, mas não sabe o nome dos discípulos. E ainda vem reclamar que está servindo a Deus e a vida não muda. Troca de mesa, igreja, urgentemente, hoje mesmo. Hoje mesmo, permita que essa palavra, ela venha causar um grande alvoroço na tua vida, e hoje você saia daqui com a tua vida mudada, com a tua vida transformada. Que todos possamos voltar à nossa origem. Essa palavra denuncia. E tudo isso só acontece quando mudamos a nossa mentalidade. Atendemos pessoas há alguns anos. E durante esses anos, o que mais ouvimos, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. É porque o senhor não sabe o que eu passo. É porque as pessoas tiram minha paciência. Não, meu irmão. É porque o Espírito ainda não tem controle.
O Espírito Santo, ele não tem domínio ainda. Porque se o Espírito Santo tem domínio, as pessoas podem te xingar, te ofender, pode falar mal de você, e você vai falar: Pai, perdoa, porque elas não sabem o que fazem. A palavra de Deus diz que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois de uma pregação, 3.000 almas se renderam a ele. O mesmo homem que negou a Cristo, depois que entendeu qual era a origem dele, em uma pregação, 3.000 almas se renderam. Houve mudança de mente. Ele entendeu que ele estava errado. Ele entendeu que ele precisava de uma mudança. E essa mudança é Cristo. Quando você entrega a tua vida para Cristo, de fato e de verdade, tua vida todinha tem que mudar. A vida não melhora, igreja. A vida muda. A vida muda todas as áreas. Muda a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se vestir, muda a maneira que a gente se comporta entre as pessoas na rua. Constantemente eu escuto: você não é aquela pessoa que eu conheci. E eu digo: graças a Deus. E eu falo: como é que você está? Eu escuto assim: estou na mesma. E eu falo: você está mal. Porque sua vida não mudou nada. Não mudou. Por conta do governo, por conta das dificuldades. Eu falo: meu irmão, não é por isso não. Como diz o apóstolo, só temos a vida que toleramos. Então você tem a vida que você tolera. Você anda com as pessoas que você tolera. A tua vida, igreja, depende da tua atitude. Como já foi dito aqui hoje, o natural é meu e seu. Não é sobrenatural você mudar de mesa. Não é sobrenatural você pegar a Bíblia, abrir e ler. Não é sobrenatural você chegar e falar: Pai, preciso de Ti. Pai, me ajuda, Pai. Me mostra o caminho, me dê direção. Não, isso é natural. Isso é a atitude natural de quem leva uma vida sobrenatural. Como é que você vai correr uma maratona se você não aguenta correr 100 metros? Como você quer viver algo grande se você não se prepara nem para o pequeno? Igreja, a gente lida com pessoas todos os dias. E já fazem alguns anos. E 2 tipos de pessoas têm as mesmas características. Pessoas que vencem e pessoas que vivem na derrota. As pessoas que vencem, todas são parecidas. Se você chegar numa mesa de 70 pessoas vitoriosas, você não precisa ouvir os 70, porque o que um fala, todos os outros concordam. E se você senta numa mesa de 70 pessoas, eu não gosto de usar o termo derrotado, mas é esse termo que tem que ser usado. Pessoas depressivas, pessimistas, pessoas que dizem que a vida não muda, que nada melhora. Você não precisa ouvir as 70, ouça uma, porque as outras 69 vão concordar da mesma maneira. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou a pessoa vence, ou a pessoa perde. Ou a tua vida é uma bênção, ou ela não é. Irmão, como está? Mais ou menos. Então está mal. Se está mais ou menos, é mal, é ruim. Se tua esposa perguntar do almoço, você falar está mais ou menos, você vai ver se você janta. Nem janta tem. Mais ou menos é ruim. Se tua vida não estiver boa, ela está ruim. E se tua vida estiver ruim, é porque você está tolerando. Até quando? Nós vamos entrar numa questão de que aqueles homens, eles saíram. Igreja, eu não sei vocês, mas se eu andar 5 estádios, 3 estádios, para ser mais humilde, eu vou me cansar. 3 estádios é longe, pastor. Misericórdia, 3. Eles andaram 60. Mas cada passo que eles davam, eles estavam ficando mais distante do local de origem.
Cada passo que você dá na direção oposta que a palavra diz, você tem que dar 2 passos para retornar no lugar de origem. Você está caminhando rumo ao fracasso, rumo à miséria, rumo ao inferno. Pastor, mas eu não quero ofender minha família. Então entrega a tua vida a Deus e ganha a tua família para Cristo. Fazendo ao contrário que eles fazem. Igreja. Deus, Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele não chamou ninguém aqui para ter uma vida mais ou menos, não. Eu vivi um evangelho mais ou menos. Durante muitos anos eu pastoreei mais ou menos, vendo milagre. Se eu falar que eu vi 10 cegos enxergando, é mentira. Que eu já vi mais de 100. Nos cultos que a gente ministrava a palavra, se eu falar que um paralítico levantou, também é mentira. Porque eu já vi dezenas, dezenas e dezenas. Já oramos por pessoa morta, ela ressuscitou. Mas eu vivi um evangelho mais ou menos. Como que pode estar rodeado de milagres, vendo sinais, maravilhas, prodígios e levando uma vida mais ou menos? Até um dia que eu entendi quem eu era. Até um dia que eu ouvi uma palavra e falou: ei, você é filho. Você tem que viver igual filho. E ali aquelas escamas que estavam em meus olhos caíram. E eu consegui entender. Durante muitos anos, igreja, eu recebia palavras de sabedoria, dizendo que Deus iria me prosperar muito, que eu e minha esposa seríamos muito abençoados. E eu falava assim: pastor, não quero, não preciso, não dependo, eu só quero Deus. Minha vida é a obra, minha vida é o altar, não quero saber de empresa, não quero dinheiro, quero nada. Só quero Deus. Isso é um evangelho mais ou menos. Porque Deus estava falando que queria me dar e eu estava rejeitando. Porque de repente eu achava que assim eu seria mais santo. Que assim a minha entrega seria genuína. E quem padecia com isso? Minha esposa. Queria comprar uma roupa, tinha que ganhar doação. Queria comer fora, a gente tinha que juntar moeda para comer num lugar mais barato. Íamos no mercado, tínhamos que olhar o preço. Qual está mais barato? Esse aqui é 5, esse é 4,30, vou levar esse. Evangelho mais ou menos, vida mais ou menos. A culpa é do diabo, pastor? Não, não é. Porque nem na minha, nem na tua vida ele toca. A responsabilidade é minha e tua. Ei, homem, a responsabilidade da tua casa é sua. Mulher, seja sábia, edifique ela. É isso. O evangelho, o reino, como o nosso apóstolo ensina, vai além da salvação. Porque a gente vai viver a salvação quando a gente morrer e o tempo que estivermos vivos. Lembra a passagem, a parábola dos talentos? O que recebeu 5 entregou 10, o que recebeu 2 multiplicou também. Servo bom e fiel. E o que recebeu 1 talento enterrou, servo mau e negligente. O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Chamado vida, chamado casa, família, filhos. Está multiplicando ou está enterrando? Eu estou guardando do mundo. Não, está errado. Seu filho você não tem que guardar do mundo, não. Ele tem que mudar o mundo. Deus não chamou ninguém para se esconder, não. Porque Deus não deu espírito de covardia para ninguém. Mas, pelo contrário, Ele deu espírito de poder e de autoridade. Eu gostaria de ler 1 Coríntios 15, versos 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão,
em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual, como o nosso irmão ministrou na oferta. Mas não é primeiro o espiritual, pode voltar, por favor, senão o natural, depois o espiritual. Então, façamos o natural e depois vamos viver o sobrenatural. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Somos embaixadores do reino. Não somos qualquer pessoa. Não somos qualquer um. Não somos o que a mídia diz que somos. Não somos o que o mundo diz que somos. Nós somos embaixadores. Você é um embaixador, uma embaixadora. E com isso carregamos uma grande responsabilidade. Eu ouvi aqui nessa casa que há uma ardente expectativa da criação sobre os filhos. Você sabe o que é isso? Uma grande expectativa. Toda a criação, ela olha para a nossa vida na expectativa do que vamos viver, do que iremos realizar. Essa semana eu dei muita risada. Estava lavando lá meu quintal. E o nosso quintal, ele deve ter uns 20 metros quadrados, né? Uns 5 por 4. E o nosso cachorro correndo para lá e para cá, e ele parou, ficou me olhando, eu lembrei dessa passagem. E eu falei, você está na expectativa de eu comprar uma casa com um quintal grande para você, né? E se ele pudesse falar, ele ia falar, é isso mesmo. A expectativa. Eu creio nessa palavra. Eu creio que tudo que vivemos tem um propósito. Eu quero conjecturar com vocês estes homens, quando os seus olhos se abriram e eles saindo de Emaús e voltando a Jerusalém. Eu fico imaginando que no caminho eles não foram só. Imagina que junto com eles havia 100 pessoas. Porém, quando eles estavam voltando, porque eles haviam tido um encontro com Cristo, eles encontraram outras pessoas indo para Emaús também triste. E eu creio que no meio do caminho eles falavam, gente, ele ressuscitou. Eu vi ele. E as mesmas pessoas que ouviram o testemunho daqueles dois homens não acreditaram e continuaram indo para Emaús. Isso representa a minha e a tua vida. Nós não estamos aqui em cima para ser conhecido ou para nos aparecermos. Nós só estamos aqui anunciando, ei, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Ele rasgou o véu, Ele nos deu acesso ao Pai. Então a tua vida pode mudar. Você pode sair dessa situação que você está vivendo. Mas cabe você crer ou não. E o que eu aprendi durante esse tempo que cuidamos de pessoas é que muitas são aquelas, pastor, que não creem, pastor, que o que a gente prega acontece, que é real, que as palavras que saem desse altar podem mudar a tua vida. Mas quando alguma coisa dá errado, elas acreditam que se a gente orar, melhora. Elas acreditam que pode ser consertado algo, mas não acreditam que pode haver uma manutenção para nada se quebrar. Ela crê que se o pastor orar, ela arruma um emprego, mas ela não crê que ela tem que ser dizimista, ofertante, primiciante. Ela tem fé de pedir uma oração, mas não tem fé de entregar. Princípios, igreja.
Algo que eu aprendi. Que Deus ele não faz nada pela metade. Mas pelo contrário, Ele faz tudo por completo. E a gente cresceu na igreja, acostumado a buscar os dons. Hoje eu vou buscar o dom de cura, amanhã eu vou buscar o dom de libertação. Hoje eu vou orar para ter o dom da adivinhação. Igreja, quer dizer que o Espírito Santo vem por fração. Ele vem um pouquinho hoje, vem um pouquinho amanhã. Isso é mentira. É uma mentira contada por preguiçosos, que não têm coragem ou disposição de entregar a vida para Jesus. A palavra de Deus, ela denuncia a nossa conduta. A palavra de Deus, ela denuncia a nossa entrega. E eu creio que aqueles homens voltaram felizes e anunciaram: estivemos com Ele. E assim é a minha e a tua vida. Devemos fazer isso com amor, com alegria. Devemos influenciar as pessoas. Devemos abrir a nossa boca e contarmos os nossos testemunhos. Devemos abrir a nossa boca e glorificar. Algo que eu aprendi aqui: o silêncio é a linguagem do incrédulo. O incrédulo, ele fica mudo. O incrédulo, ele não fala nada. Eu só estou pregando porque eu creio. Porque se eu não cresce, não pregava. Vamos ver o que diz em Lucas 1, versos 13 ao 20. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas. Repita comigo: porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Antes de ir para o próximo, preste bem atenção, no 13 ainda. Quando o anjo disse a Zacarias que a oração dele havia sido ouvida, é porque durante um período, ou alguns anos, ele orou, sim ou não? Então, verso 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Pode deixar aí por um instante. Olha que interessante. Durante alguns anos, um homem de Deus, um servo de Deus, ele ora: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Quando ele se apresenta a Deus, o anjo aparece e diz: ei, o Senhor ouviu tua oração. Chegou o seu dia de comemorar. Chegou o seu dia de dar um grito de alegria. Chegou o seu dia de você sair gritando a todo mundo que o Senhor te ouviu e você vai ter um filho. Chegou o dia de você fazer uma grande festa, de festejar. Porém, o que ele disse? Não, já sou velho, minha mulher é velha. Como é que vamos ter um filho? Você acha que Deus não pode mudar a tua situação hoje? Você acha que você não pode ser curado hoje? Pois eu digo no poderoso nome de Jesus, aí onde você está mesmo, essa doença pode ir embora agora. Nós damos ordem, voz de comando agora, para que toda enfermidade vá embora.
para que todo vício vá embora, para que todo mal vá embora da tua casa, da tua vida, da tua família. Essa é a nossa fé, essa é a nossa vida. Há 16 anos casado, junto, tenho 19 com a minha esposa. Eu não vou dizer que faz 19 anos que eu desejo um filho, porque minha vida era muito doida e eu era um perigo para mim mesmo, imagina para uma criança. Mas depois que eu entreguei minha vida a Cristo e casamos, 16 anos, que estamos orando, Senhor, o nosso filho. Minto, 16 anos não, porque durante um tempo eu já achava que não seria mais possível, já achava que não tinha mais jeito. Aí um belo dia, eu recebi na minha mão uma uva. E aquela uva eu falei, Isaac, meu filho, você é real. Aleluia. Cantarabás. Suribi cantalava séria. E depois desse dia, toda vez que alguém me entregava uma palavra a respeito disso, eu celebrava. Toda vez que Deus falava ao meu espírito, eu chegava na minha esposa e celebrava junto com ela. Pastor, mas faz tempo, não tem problema, ele vai vir na melhor hora. O mundo precisa dele. As pessoas que estão nascendo agora precisam dele. Assim como precisa do seu também. E vamos ver o que aconteceu. Versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Por isso que a linguagem do incrédulo, é o silêncio. Quando alguém está entregando uma palavra, uma chave, e a pessoa não dá um glória a Deus, não celebra, não reage, ela já está declarando se ela crê ou se ela não crê. E não é só com a boca, porque não adianta nada você reagir, você dar glória a Deus e por dentro você duvidar. De nada adianta, igreja. A grande realidade que todos esses milagres, todos esses feitos, foi para que a igreja do Senhor viesse viver um algo tremendo e sobrenatural. Em Atos 2, em nome de Jesus, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Igreja, um grande som, um grande barulho,
E por conta do som e do barulho, uma grande multidão se ajuntou, se reuniu. Sabe o que isso significa? Quando eu e você começarmos a fazer o natural, um grande som, um grande barulho vai fazer o sobrenatural e vai trazer a multidão. É isso, é isso. E nenhum desses homens foram engrandecidos, foram exaltados, pelo contrário, vocês sabem qual foi o final de cada um deles. Mas o nome do Senhor foi glorificado. A palavra de Deus foi pregada em todas as nações. Para que vocês entendam isso. Como não falar dessa igreja? Como não falar dos nossos apóstolos, pastores, que começaram em uma garagem, começaram em 6 pessoas, e o interessante é que todos os 6 eram ninguém. Todos os 6 eram pessoas improváveis, porque a gente conhece a história, eram pessoas até mesmo rejeitadas, porque se não fossem rejeitadas, haveria uma grande briga para que todos eles estivessem uma grande igreja. Mas nenhuma igreja enxergava eles como pessoas que iriam viver o sobrenatural. Nenhuma das grandes igrejas conseguiu enxergar nenhum deles em cima de um púlpito ministrando 1.000, 2.000, 3.000 pessoas em outras nações. Mas eles não olharam para isso. Eles olharam para o propósito, para o lugar de origem. Assim é a minha e a tua vida, igreja. Há 16 anos atrás, 17 anos atrás, para ser exato, eu poderia estar assaltando alguém aqui. Alguém de vocês poderia me encontrar caído numa sarjeta, drogado, bêbado, sei lá. Há 16, 17, 18, 20 anos atrás, eu estava encarcerado. E as pessoas olhavam para mim e falavam, lá vai mais um lixo. Lá vai mais um ninguém. Quando saí de liberdade, todos falavam, coitada da dona Cida. Que vergonha o seu Oscar passando, filho bandido, mais um filho bandido, mais um filho marginal. E as pessoas olhavam para a minha vida e falavam para os seus filhos, não quero você com o André. Sai de perto dele. Ele é uma influência. Hoje essas mesmas pessoas pedem que eu vá conversar com seus filhos. Essas mesmas pessoas falam, que orgulho sua mãe tem, né? Interessante. Que uma menina, eu estou falando assim porque a pastora não está aqui, então eu sinto-me à vontade, com um testemunho de vida poderoso, mas que ninguém dava nada para ela. Ela não queria casar, não queria ter filho, é o testemunho dela. Mas semana passada eu vejo lá na televisão, ela com diploma lá em Brasília, sendo homenageada pelo projeto Nenhum Bebê Deixado para Trás. Um drogado que envergonhava pai e mãe. Eu não vou dizer essa hora porque acho que já acabou o culto. Mas levaram eles lá para a América, lá para o Canadá, para ouvir a meu e a teu respeito, a respeito do que Deus está fazendo aqui na Vila Matilde. Vocês estão entendendo a dimensão do que é a origem de Deus? Vocês estão entendendo a dimensão que é o propósito de Deus na minha e na tua vida? Ou vocês acham que o apóstolo Jonathan, a pastora Andressa estão lá na América, Giovanni nos Estados Unidos, eles estão no Canadá, ministrando a palavra, porque ele é fluente no inglês, tem que ter tradutor. Porque eles são grandes homens e mulheres, não. Porque eles entenderam qual era o propósito, e eles voltaram para a origem. E as pessoas, as nações estão querendo viver o que nós aqui na Vila Matilde estamos vivendo, igreja. E até quando? Até quando vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Entrego a minha vida ou não me entrego?
Volto para Cristo ou não volto? Dizime e oferta primicia ou vou comer um lanche? Ah, igreja! Para encerrar, eu converso muito com Deus e falo: meu Pai, obrigado, Pai, porque o Isaac vai vir na melhor época da nossa vida. Eu sei que muitos aqui não tiveram um lar exemplar. Eu sei que muitos aqui não tiveram um pai e uma mãe orando, jejuando, mostrando a palavra. Eu sei que muitos aqui chegaram improváveis, mas hoje são homens relevantes na sociedade. Quando eu me entreguei a Cristo, eu era um improvável. Hoje nós temos uma relevância. Hoje nós influenciamos a sociedade. Vocês influenciam a sociedade, a geografia que vocês estão inseridos. Agora imagina nossos filhos. Imagina, igreja, se conquistarmos as 7 montanhas da sociedade. Imagina se eu e você entendermos a nossa origem, o nosso propósito, e sairmos de trás da malhada, sairmos de trás da moita e falarmos: não! Eu sou embaixador do reino. Eu vou mudar minha família, minha vizinhança, minha geografia. Se você andou 1 quilômetro, teus filhos vão andar 10. Cabe a mim, a tua vida, impulsionar a cada um deles. Ah, igreja, Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Eu amo esse lugar, mas acima de tudo eu amo a palavra do meu Senhor. Seus filhos terão um lar. Seus filhos têm pai e mãe que servem a Deus. Entenda isso, igreja. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade ser relevante. E como disse o nosso irmão Eliel, comece pelo natural. Comece no seu trabalho. Comece entregando o seu melhor. Comece a ser o melhor colaborador na tua empresa. Comece a ser o melhor aluno na sua escola, na sua faculdade. Seja o melhor onde você estiver inserido. Não melhor em palavras ou se achando melhor pessoa que as outras, mas melhor nas atitudes, nos atos, nos feitos. E vocês verão que seus filhos chegarão muito adiante. Eu creio nisso. Eu creio que nós podemos eleger prefeitos, deputados, senadores, presidentes. Teu filho não vai ser vendedor de droga em biqueira. Teu filho não vai ser vendedor ambulante em semáforo, não. Não que isso não seja um trabalho, é um trabalho. Mas o teu filho pode ser um juiz, um médico, um advogado, um prefeito, um deputado, um senador, um presidente. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então é minha obrigação, é obrigação da igreja, levar Deus à nossa nação, levar Deus a cada esquina, levar Deus em qualquer lugar que estivermos. Então, se você crê nessa palavra, pelo amor de Deus, se divorcia da sua cadeira e reaja da maneira que você crê, igreja. Reaja da maneira que você crê no poderoso nome de Jesus. Oh, cantarabás, suribi, cantolabás. Os nossos filhos, igreja. Eu amo falar essa palavra, os nossos filhos. Ah, como eu amo!
Porque eu sei que Deus não vai dar só um, porque é negócio demais. Eu gosto de casa cheia. Então a pastora que se prepare. E eu reajo sobre essa palavra também. Reajo. Eu creio. Nossos filhos chegarão longe. Pode ter certeza que em todas as nações nossos filhos pisarão. É muito louco o que Deus está fazendo no meio do povo dele. Como é bom chegar improvável na presença de Deus. E a gente fala como se fosse exclusividade da Vila Matilde, né? O profeta Edgar está lá na Argentina. Está incendiando lá também. Isso é tão bom, Porque quando for para os Estados Unidos tem casa. Então receba essa palavra, igreja. Receba. Entenda. Repita assim: eu só tenho a vida que eu tolero. Feche os seus olhos.